meu, seu ou nosso? Esse é o nosso tema de hoje e para que a gente possa entender melhor, vamos assistir o nosso Vem com a Gente. Casamento e dinheiro, uma dupla que pode gerar conflitos. Muitos casais enfrentam dificuldades para chegar a um consenso sobre a melhor forma de administrar as finanças da família. Quais as responsabilidades de cada um? Como ficam os gastos particulares e os comuns? E as crianças e jovens participam deste processo? Planejamento e diálogo são essenciais para a harmonia e organização da família. Mas afinal, o dinheiro é meu, seu ou ele é nosso? Esse é o nosso tema de hoje. Quem vai nos ajudar a entender e a compreender essa temática entre os casais é a doutora Denise Figueiredo. Ela que é psicóloga e ela veio hoje aqui no nosso programa nos ajudar. Muito bem-vinda, doutora Denise, aqui ao nosso programa. Uma alegria receber a senhora aqui hoje. Obrigada. Doutora Denise é especialista em terapia familiar, não é terapia do casal. Que alegria recebê-la aqui no nosso programa hoje. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor e com todas essas pessoas que acompanham, não é, essa comunidade. Então, o nosso programa, doutora, é voltado para as famílias, para as questões familiares. E hoje nós quisemos trazer essa temática, não é, tão importante para a vida familiar e, sobretudo, para o casal, a questão financeira. A senhora trabalha aí com vários casais, a senhora tem um instituto, né, de pesquisa, a senhora tem aí uma vasta experiência com várias realidades. Essa questão da economia, ela é presente nas diversas realidades? É uma questão super importante. O senhor sabe que lá no Instituto do Casal nós recebemos vários casais durante a semana, o mês, o ano, e geralmente essa questão financeira é trazida por muitos deles, né? É muito difícil porque ninguém ensina um casal a conversar sobre dinheiro. E quando os casais se encontram, eles trazem uma bagagem já em relação a isso. Na minha casa, lá da minha família, era assim. Mas na minha outra, na casa da mulher é de um jeito, na casa do marido é de outro jeito. E aí, quando se unem, tem que ter muita conversa, tem que ter muita transparência para eles acharem um jeito melhor para aquela família. Doutora, a senhora falou aí que cada um traz uma bagagem. Não é? Então a gente está falando aí também de cultura. Sim. Não é? As culturas, não é? Ela influencia também nas questões econômicas. Como conceber a forma de gerenciar o dinheiro entre homem e mulher? Há muitas brigas entre os casais por conta de dinheiro? Muitas brigas, né? Principalmente em casais que são mais competitivos, né? Então, casais que competem, a briga é maior e mais constante. Casais que talvez usem o dinheiro, né, como moeda ali de poder, também existe mais briga. Então, não tem aqueles ditados, né? Quem tem dinheiro manda mais, ou algumas coisas assim, né, que a gente escuta. Então, esses ditados que ainda existem em muitas famílias, né, são ditados difíceis, porque geralmente são famílias em que um manda e o outro obedece. Então, são famílias em que existe aí uma desarmonia, uma desigualdade, em que as conversas não são francas. É muito difícil quando isso acontece. Isso causa um incômodo muito grande em ambas as partes. Por isso agora, doutora, eu quero mostrar para a senhora uma pergunta que chegou para nós de um telespectador. Vamos nos ver? Claro. Uma dúvida que eu sempre tive
No caso de um casal onde os dois, marido e mulher, trabalham, o salário deve ser colocado junto na mesma conta, numa conta conjunta e administrado de maneira única, ou cada um mantém a sua conta, dividem-se as contas da casa? Qual que seria a melhor maneira de organizar isso? Doutora Denise, e aí, hein? O que é que a senhora dá como conselho a partir da sua experiência? Olha, Daniel trouxe uma questão importante e é uma questão que muitas vezes chega até nós, né? A gente sempre diz, o casal vai ter que encontrar o melhor jeito. Cada casal é um casal singular, né? Então, cada casal tem o seu formato. Mas a gente percebe que casamentos em que existe uma conta conjunta, mesmo que eles mantenham alguma conta individual, mas que eles tenham uma conta conjunta, eles vão ter menos atrito em relação ao financeiro, ao dinheiro, porque a conta que está conjugando o meu e o teu, é o lugar do nós ali, né? E a gente sempre diz, a gente não tem escola que ensina a gente a ser bem casado, né? É um trabalho constante, a gente vai por acertos e erros, pelos modelos que a gente teve dos pais, dos avós. É uma construção, né, É uma construção, né? Então, é importante conversar, né? Agora, a conta conjunta, desde que esteja aí bem conversado, né? Que tenha um respeito por aquilo que um ganha e o outro ganha, que tenha acordos de como é que vamos gastar. Doutora, a senhora falou que entre os casais que mantêm essa conta conjunta, há menos atrito. Isso. Isso é dado de pesquisa? Isso é dado de pesquisa. Então é científico? É científico, sim. A gente percebe isso, né? Que quando tem uma conta conjunta, desde que essa conta conjunta, eles tenham um acordo, né, neste gerenciamento, em que existe confiança de ambas as partes. Eu confio em você, você confia em mim, né? Temos isto aqui. Então, eu coloco lá o meu dinheiro, você coloca o seu dinheiro e dali a gente paga as coisas da criança, a compra do mês, ou divide o dinheiro para emergência, né? O supermercado, enfim. Então, quando é acordado, acordos bem feitos não saem caro, não é? Doutora, a senhora falando aí em acordos, vem aqui uma pergunta que eu acho que pode ser uma dúvida dos nossos espectadores. Quando tocar no assunto do planejamento econômico no casal? Ainda no namoro, no noivado, depois do casamento, como que o casal ele pode abordar esse tema? A partir de que momento? Olha, desde o primeiro encontro, você já vai perceber se a pessoa ali que está com você, ela tem uma relação com o dinheiro parecido com você ou diferente. Desde o primeiro encontro, né? Se te convida para sair, se quer dividir a conta, se paga a conta, então, enfim. São sinais. São sinais, né? Olha, será que essa pessoa se relaciona com o dinheiro como eu gostaria, né? Como eu me relaciono? Então, a gente vai percebendo essas coisas. Quando decidem ficar juntos, casar, constituir uma família, é fundamental que já possam conversar sobre isso, porque é uma questão que vai estar junto com esse casal ao longo da vida dele, né? Então, eles precisam conversar. E como é que a gente vai fazer com as finanças, né? E o apartamento, a casa, a gente compra, aluga, como é que vai ser? E como é que a gente vai dividir esse dinheiro? Eu acho que tem que gastar com isso. Eu acho que não, eu acho que tem que gastar com aquilo. Como é que a gente faz os planos, o planejamento familiar em cima das finanças? Isso desde o momento em que decidem ficar juntos. Então, essa é uma pauta, um assunto que está presente desde o primeiro momento em que duas pessoas tendem a se relacionar. Perfeito, perfeito. E isso vai se aprofundando ao passo que o relacionamento também vai criando raízes. Isso, vai ficando mais sério, né? Eu vou me comprometendo com o outro, eu vou pensando que aquele é o homem que eu quero dividir a minha vida, ou aquela mulher eu quero casar, eu quero ter meus filhos. Então, à medida que isso vai acontecendo, esse assunto não pode ser tabu. Esse assunto precisa ser falado, conversado, clareado, né? Desde esse primeiro momento, né? Doutora, a senhora falava, enquanto nós estávamos aí falando sobre a conta conjunta do casal, né?
Mas nós sabemos que muitas pessoas no nosso Brasil, muitos casais, estão muito fora dessa realidade, não é? Que a renda ela é tão pequena que não dá para tanta coisa assim. Como que um casal de baixa renda pode fazer esse gerenciamento? Não é? Acho que essa pergunta é muito importante, né? A primeira coisa é juntos sentarem e prestarem atenção. Quais são as nossas contas aqui? Quanto a gente ganha e quanto a gente gasta, né? Isso tem que estar claro para os dois, né? Tem como tirar alguma coisa, tem como a gente diminuir esses gastos, né? Coloca no papel, escreve isso, né? Deixa isso ali concreto, né? Em algum lugar da casa. Olha, esse mês ganhamos tanto, gastamos tanto, isso tudo junto. Quando a gente junta, a gente tem mais. Quando está separado, a gente tem menos. Olha que interessante. Casais que juntam as contas têm também, já existem algumas pesquisas que mostram, eles têm mais chance de crescer, né, financeiramente. Casais que as coisas são muito separadas têm menos chance desse crescer em conjunto, né? Mas acho que é importante, essa realidade é uma realidade do Brasil, né, padre? Uma realidade do nosso país. Né? Pessoas que ganham só para o almoço de agora, né? E não tem para o amanhã. Então, também fica mais difícil ainda esse gerenciamento. É importante, se tem filhos, incluir os filhos nessa questão. Como é que inclui os filhos nessa questão? Então, acho que é importante ter a clareza. Olha, temos isso, então o que dá para gastar é isso. Não dá para gastar mais do que isso. Será que a gente pode pensar em trabalhar mais? Será que a gente faz uns biquinhos para ganhar mais? O que a gente pode fazer? Isso é uma decisão conjunta, né? Conjunta, porque isso é algo que vai impactar na vida da família. A senhora também falava agora há pouco que quando o casal ele decide ter uma conta conjunta, a transparência, a discussão, não é? A briga, ela tende a diminuir. Mesmo que eles tenham uma poupança pessoal, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, doutora, quando essa poupança, essa reserva, essa segunda conta, ela não é conhecida do cônjuge, isso não pode gerar um conflito? Pode gerar um conflito, né? Então, é claro que se você souber, né, com transparência, todas as coisas do seu cônjuge, você vai se sentir mais seguro ou segura, né? Mas tem pessoas que preferem manter os seus segredinhos, que eu sempre digo que segredinhos no casamento são nocivos, né? Porque eles são aquelas ervas daninhas, sabe? Que vão ficando ali. Como é que você esconde alguma coisa do teu marido, da tua mulher? Né? Como que você vai chegar à noite, vai dormir com ele lá, vai compartilhar coisas tão importantes, né? Tem que parar e rever. Será que essa relação tá legal? Será que eu estou confiando no meu marido ou na minha esposa? Não há meia confiança, né? Não existe meia confiança. Ou eu estou inteiro nesse casamento, ou estar pela metade talvez não seja um casamento que você esteja vivendo toda a potência, toda a maravilha de um casamento. A pergunta é pelo seguinte fato. De repente, uma das partes está ali entregue na relação, colocando seus proventos, fazendo a sua doação, sendo total transparência. E a outra parte coloca também, porém tem uma conta, não é pessoal, que não foi revelada, que não foi partilhada. Então, isso a gente chama que é uma deslealdade. Deslealdade. Então, né? isso aí existe. Existe, e muito, né, doutora? E se existe, né, vai impactar na relação de confiança desse casal. Se um dia a outra parte descobre, isso vai ser um campo difícil, né? Isso vão causando ressentimentos, vai causando as desavenças, as distâncias entre os casais. Doutora, e nesse planejamento familiar, quando se decide colocar tudo em comum, a liberdade das partes, ela fica cerceada ou se pode ter liberdade para comprar, para investir, para fazer um gerenciamento de maneira tranquila? Como que isso pode acontecer? Eu dou a gente lá no Instituto dá um exercício para os casais, né? Que é assim, faz uma lista dos teus desejos, aonde você quer investir o seu dinheiro, pessoalmente. Cada um faz a sua lista. E depois, vamos fazer uma lista
da conjugalidade. O que a nossa relação, a nossa família precisa. Né? E a gente vai conversar sobre isso. Né? Eu preciso ir no, sei lá, uma mulher, no salão de beleza, fazer a minha unha toda semana. O marido vai lá cortar o cabelo no barbeiro. Né? Olha, isso aqui está caro, isso aqui, essa unha dá para você fazer de 15 em 15 dias, em vez de fazer toda semana. Esse barbeiro está muito caro, dá para você procurar um outro barbeiro no bairro? Isso tudo tem que ser conversado. Né? Então, é possível, a gente consegue sim trazer os nossos desejos pessoais para a relação conjugal, né? Eles precisam estar lá, né? Nós somos pessoas, né? Individuais, né? Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, claro, antes até da relação, mas isso precisa conversar. Né? É porque vai que chega no final do mês a fatura do cartão de crédito e aí ambos têm sustos. Sim, sim. E aí vai tendo, sabe o que vai tendo, padre? As pessoas vão ficando com medo. Né? Eu tenho medo de falar sobre isso. Eu não quero que ele descubra isso. Eu não quero que ela descubra isso. Se tem filhos, é pior ainda, porque os filhos percebem. E aí a gente passa um padrão. Não fala para tua mãe, não fala para teu pai. Isso, não conta isso, não conta aquilo. Como é que eu vou ensinar o valor da verdade? Como eu ensino o valor da verdade? Né? Se eu estou pedindo para ele esconder alguma coisa do pai ou da mãe, né? Se eu chego com uma sacolinha escondida, se eu digo... É incoerente. Então, eu sempre digo, vamos ser coerentes. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente está falando e honrar as nossas histórias, não é? Claro. Doutora, esse tema, esse hábito de conversa, de revisão, de planejamento, ele pode desgastar uma relação se isso for sempre feito? Qual o ideal desse planejamento, essa conversa, esse bate-papo? Isso é diário, a cada 15 dias? Como que isso pode acontecer? Ou isso é da informalidade? Essa questão, ela tende a ser natural? O que eu percebo nas nossas experiências é que isso não é natural. Não é natural. E nem se torna? Dificilmente. Porque a vida das pessoas, ela é cheia de coisas, ela é atribulada. Quando a gente vê, já passou um mês, dois, três. Tem que forçar. Tem que forçar essa conversa. Né? Então, tem que sentar e falar, tal data desse mês, vamos sentar? Vamos jantar junto, fazer um jantarzinho gostoso aqui, depois a gente faz o nosso planejamento financeiro? Não precisa ser uma coisa pesada, não precisa ser uma coisa tensa, mas precisa marcar um encontro para isso. Tem que se organizar para isso. Tem. Mas que maravilha, doutora. Está muito boa a conversa. E nós vamos voltar daqui a pouco com mais Missão Família. Estamos de volta com o nosso Missão Família de hoje. É uma alegria ter você aqui conosco. E hoje a gente trabalha o tema do planejamento econômico familiar. E quem vem nos ajudar é a doutora Denise Figueiredo, ela que é psicóloga e trabalha com casais. E você, está gostando do papo? Então ligue aqui e participe conosco, porque é muito importante a sua participação. É de grande valia a sua pergunta. Você já teve aí discordâncias com o seu cônjuge? Já teve aí brigas, alguma situação desconfortável na sua família por questões econômicas? Então ligue aqui, pergunte, faça a sua participação, que nós iremos ajudar você a compreender essas questões aqui no nosso Missão Família desta quarta-feira. E eu aproveito, quero mandar um grande abraço para a nossa sócia Constância Barbosa Lopes, de Teresina, no Piauí. Ela mandou para nós aqui um recadinho, ligou aqui, nós vamos colocar aos pés da Sagrada Família e vou rezar nessas intenções. Bem como da Marileide Lima de Souza, de Santa Maria do Salto, Minas Gerais, que também já é nossa sócia, e ela pede oração para o Ednelton, que teve um AVC. E também pede pela sua mãezinha e pelos familiares. E nós vamos colocar esses pedidos aos pés da Sagrada Família e vamos rezar por todos eles. Você também pode ligar, fazer o seu pedido, colocar a sua intenção, ligando pelo 19 3871 9620, tá bom? Doutora Denise, nós continuamos aqui com o nosso bate-papo, mas agora nós vamos ser aqui guiados
por uma carta. Nós recebemos várias cartas aqui na Rede Século XXI e uma delas está ligada ao nosso assunto de hoje, ao nosso tema de hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa carta? Por favor. Olha só. Padre, estou escrevendo esta carta para pedir que o senhor me desculpe, pois não é da minha vontade, mas não vou poder continuar contribuindo. Estou doente com muita depressão pela segunda vez. Eles me dão bastante remédio e nesses momentos eu peço a Deus que me proteja e faça o melhor para mim, pois sinto muita tristeza vendo tudo o que eles falam e os remédios estão muito caros e o médico é pago. Minha condição financeira está muito ruim. Reze por mim e por toda a minha família. Olha só, doutora, a senhora já deve ter percebido que a Associação do Senhor Jesus, ela é uma instituição, não é, que ela sobrevive das doações dos nossos sócios. Não é? É uma TV que ela não tem vínculo comercial, não é? E os sócios é que mensalmente fazem suas doações com fidelidade. E aí a gente recebe uma carta de uma pessoa pedindo desculpas porque não vai poder nesse mês ajudar a manter essa obra. Imagino eu que, como a nossa sócia, muitas famílias também deixam de honrar compromissos como uma doação e outros também por questões financeiras. Isso implica muito naquilo que a gente está falando aqui? Sim, muito, né? Que coisa mais linda, né? Eu acho que só ela mandar esta carta, explicar a situação, já é honrar, né? Com o compromisso, né? Porque é um jeito de dizer, olha, eu tô de coração, mas eu não consigo presente. Realmente, né? E às vezes a gente realmente não consegue, né? Então também conhecer os nossos limites humanos, né? Viver as circunstâncias que às vezes não são fáceis, né? Mas com Jesus no coração, não é? Com um sorriso no lábio, já é um bom começo. Então eu acho que esse jeito, né, ela escrever já é um jeito de honrar, sim, o compromisso dela. Doutor, o nosso programa é ao vivo e nós divulgamos aqui o WhatsApp, não é? E muitas pessoas, elas mandam perguntas aqui, questões. Vamos dar uma olhadinha também naquilo que chega? Boa noite! Aqui a gente divide as contas e ele faz as compras. Eu compro as carnes e as frutas. Assim dá para nós passarmos o mês. E quem manda essa respostinha aí é a Elisângela. Olha que legal, a Elisângela está dizendo que lá eles têm um combinado e que me parece que está funcionando. Está dando certo, né? Como a gente falou, o importante é dar certo. Então, cada casal vai encontrar o seu jeito de funcionar. Né? Que bom, né, doutora? Muito bom. Mais um aí, a Tayana. Graças a Deus, nos unimos sempre, mesmo na falta do dinheiro ou com ele. Perfeito, Tayana. Olha que legal, quando a gente percebe, né, que a gente pode estar com o outro, né, estando com ou sem. É sempre muito bom saber, né, que a gente faz parte de uma família, de uma comunidade em que um apoia o outro. Doutora, ela está falando aí da falta de dinheiro que une. Mas o excesso de dinheiro pode ser um problema? Pode também. Se um é mais ganancioso do que o outro, se um quer mais, né, mais ambicioso do que o outro, isso pode sim Todo excesso é prejudicial. Uma dificuldade, claro. A falta e o excesso, né? Eu sempre digo, essas polaridades, elas sempre trazem uma complexidade, assim, fica mais difícil as relações. Mais um WhatsApp aí. A Ivone Xavier, graças a Deus não brigamos, somos entendidos sobre isso. Olha aí. Que bom, Ivone, fico muito feliz com isso. Depois você manda pelo WhatsApp pra gente qual a estratégia para esse entendimento aí, hein? Que bom ouvir, né, doutora? Luciana, não brigamos, mas às vezes meu marido quer me controlar. Ele quer saber com que eu gastei o meu dinheiro. Olha aí, doutora. Então, aí, né, vale a pena a gente, talvez, lembrar do exercício, né? Faz a listinha do que é importante para mim, o outro faz a listinha do que é importante para o outro e o que é importante para a família, né?
que assim fica claro para todo mundo. É uma boa dica, né, doutora? É uma boa dica. Mais um WhatsApp aí. Vera Lúcia, meu marido investe todo o dinheiro com porcos, galinhas e cachorros e não tem retorno e não gasta comigo. Ei, Vera Lúcia, olha lá, vamos sentar e conversar com esse marido aí, hein? Parece que você está querendo e precisando de um agradinho desse marido, não é? E aí há um investimento sem a participação dela também, né, doutora? Sim, isso é importante, padre, que o senhor está falando, né? Talvez chama teu marido para conversar, diz que você quer ficar mais participativa, né, nos investimentos dessa família. Talvez até ele se surpreenda e queira a tua ajuda. Então. Mais uma aí, a Giovana Pereira. Meu esposo gasta mais que eu, mas é de uma forma conversada. Então isso não me deixa chateada. Mas ele tem mania de, depois de gastar aquele extra que conversamos, ficar remoendo que o cartão está alto, etc. Como posso falar de forma gentil que isso gera um desgaste? Olha aí, doutora, que bacana essa pergunta e a situação. Muito legal, né? E como a Giovana está sendo cuidadosa, né, com esse marido, porque ela está percebendo uma coisa e está tentando falar para ele de um jeito que não fique uma esposa chata, né? Então, acho que tentar ajudá-lo. Olha, meu bem, eu estou vendo que toda vez você gasta e depois você fica se sentindo mal com isso. Você quer minha ajuda? Né? Como eu posso te ajudar em relação a isso? Para que no próximo mês você não fique ressentido com você mesmo. Né? Então, acho que é um jeito, né, de contribuir com esse marido. Chega perto dele, diz que você quer ajudar para que ele não se sinta mal depois. Que bom, né? Bom sempre conversar e oferecer ajuda. Isso, né? Como eu posso te ajudar? Que né? bom. É um bom jeito de generosamente dizer, precisamos fazer umas mudanças aqui. É bem isso. Mais um aí. Nicorcina. Eu achei maravilhoso a entrevista. O casal precisa passar sabedoria e respeito para os filhos. Que bom, viu, minha querida? Agradecemos aqui. Que bom, Nicorcina, que bom que você gostou. Doutora, a gente está aqui falando bastante do casal, né? Do acordo entre esposo e esposa, enfim. Mas qual a importância dos filhos nesse processo de planejamento familiar? Fundamental. Planejamento econômico, né? Familiar. Isso. A gente ensina os filhos desde pequenininho, né? Desde pequenininho, a gente dá responsabilidades para esses filhos dentro de casa e responsabilidades econômicas também. Se você vai num supermercado, ou na mercearia ou na padaria, né, leva teu filho. Né? Fala, olha filho, olha quanto custa isso aqui, você viu? A gente não vai comprar isso porque a mamãe não tem. Então vai comprar 2 pãezinhos em vez de 4, que assim a mamãe vai economizar. Né? É importante ir já mostrando para o filho que as coisas custam. A gente percebe que muitos pais ou evitam levar os filhos às compras, porque eles sempre querem levar tudo, né? E aí a tentação de levar tudo que a criança quer está presente, e às vezes os pais fazem os gostos das crianças, e aí está uma boa oportunidade de ser uma pedagogia. Isso, pedagogia. Nossa, o senhor falou tudo agora, né? Como é importante, nós aprendemos desde a hora que a gente está dentro, né, da mãe, desde o útero materno a gente já está aprendendo. E essas crianças, quando vêm ao mundo, tudo elas aprendem. E nós aprendemos por modelo, né? Então é importante sermos modelos para os filhos. Né? Então, mostrar para eles uma relação com o dinheiro, que o dinheiro não está no meio de nós, né? Ele está a nosso serviço. Né? E não a serviço do dinheiro nós estamos. Né? A senhora falando aí dessa questão dos filhos, eu lembrei, teve um período na minha família que nós passamos algumas dificuldades financeiras grandes. Meu pai ficou desempregado, minha mãe também, foi um período bem difícil financeiramente. E ali a minha irmã era pequena e ela começou a perceber algumas coisas. Na inocência dela, ela chegava em algum mercado, alguma coisa, ela dizia assim para minha mãe, quando você tiver dinheiro, você compra, né? Então, olha que legal. Ela não pedia, mas ela acenava que desejava. Perfeito. Quando você tiver dinheiro, você compra, né? E eu acho que isso que o senhor está trazendo também é muito importante, mostrar para os filhos que nem todos os desejos vão ser realizados. Frustrar as crianças, os filhos, é bom, não é uma coisa ruim, porque o mundo frustra.
E se não Isso. aprender pequeno, vai aprender grande. E aí sofre mais. Sofre. Né? E é preciso levar nãos. Não, a frustração é isso, né? Isso não dá agora, meu filho. Gostaria de te proporcionar, mas isso a mamãe não pode comprar. A mamãe não tem dinheiro para comprar isso agora. É importante pontuar essas coisas. Doutora, a gente viu ali algumas questões muito importantes, né? Que está dentro daquilo que o programa tem como proposta, né? De resolver, de buscar soluções, né? E aquela senhora que falava do marido que gastava, mas ela sabia, né? Então, eu acho importante a gente voltar nesse tema, porque como equilibrar esses gostos pessoais, esses gastos pessoais, com aquilo que é o comum, não é? Com aquilo que é o meu, o da minha casa, o da minha família, não é? A prioridade é a família, em primeiro lugar. Por quê? Você casou, você se comprometeu com aquela família, né? Então, a gente primeiro olha as necessidades da família, depois é a nossa. Como assim, Denise? Né? Como que eu vou me deixar em segundo plano? E, neste momento, sim, porque se você tem uma família, as necessidades da família precisam estar no centro dessas escolhas. Porque senão, se cada um olhar para o seu Foi a decisão umbigo, fundamental de cada um, né? Não é? Ali, os dois decidiram fundar decidiram uma estar família. ali. Então, a gente tem que ser corresponsável por essa decisão. É corresponsável pela família. Né? Se cada um cuidar de si, deixa de ser uma família. Deixa de ser uma família. Então, aí precisa priorizar aquilo que é do comum. Do comum. A primeira coisa é do comum. Então, o que que é? É o aluguel da nossa casinha? É o supermercado? É a saúde? Né? É ter um dinheirinho guardado para uma emergência? É a escola do filho? É o sapato? Então, a tudo roupa? tem que ser calculado. Tudo calculado. É o gás? É a água? É a televisão? É o celular? É aqui. Sobrou R$500, R$10. O que a gente faz com isso? O que sobra, aí a gente pode, então, dividir. Olha, eu posso pegar R$2 desses 50, eu posso ficar com 3, né? E aí a gente divide. Mas primeiro é o bem da família. Depois É o bem comum que É o bem comum. que está em jogo. porque você fez uma escolha. Então, Doutora, na sua experiência de pesquisadora, dentro da sua amplitude ali do Instituto, nesse campo específico do planejamento econômico, quem é mais resistente a planejar, o homem ou a mulher? Você sabe que o que eu vejo é que depende muito das histórias de vida de cada um. Né? Depende muito de de que família eu vim. Como é que era na minha família, como eu aprendi a relação com o dinheiro, se na minha casa eu podia ter tudo que eu queria, se na outra casa, uma outra pessoa, né, tinha tudo mais restrito. Então, depende muito da relação estabelecida com o dinheiro até o momento. Então, a história de cada um é que vai determinar determinar. Isso, é a história de cada um. E nesse âmbito da história de cada um, quem tem mais facilidade em abrir-se para esse planejamento? É quem teve mais facilidades economicamente ou quem teve uma vida mais difícil? Ai, que boa essa pergunta, padre. Eu não sei responder. É uma boa pesquisa. Eu acho que a gente pode pesquisar isso, viu? Porque a senhora acena para a história de vida. E muitas pessoas teve muitas dificuldades, vem de uma Sim. realidade onde teve algumas privações durante a infância, né? E ela pode ter uma relação específica com o financeiro. Outras já tiveram aí a bonança, Sim. não é? E pode apresentar uma outra relação com o financeiro. Na minha experiência, eu já peguei casais que tiveram histórias de vida com bonança, mas que na relação da conjugalidade ali, olha, não querem dividir nada. Outros que são mão aberta. Então a gente pode dizer que depende de cada pessoa é única. Isso. E vai significar o dinheiro, né, de um jeito muito especial, de acordo com as experiências que teve, né, mas de um jeito muito singular. É por isso que a gente precisa conversar. Né? Como você pensa, como eu penso, né? O dinheiro vai ficar no centro da sala ou não? No centro da sala são os nossos valores, o dinheiro não entra aí. Né? O dinheiro está para nos servir. Né? Isso também é importante, o casal conversar.
É importante porque muitas vezes na busca pela economia, na busca pelo crescimento financeiro, muitas vezes os valores vão ficando em segundo plano. Sim. E isso é um risco muito grande. Muito. Eu já tive histórias, né, de casais que, por exemplo, histórias muito tristes até, que um dos cônjuges descobriu que o outro tinha dinheiro guardado e não sabia, né, na própria casa. Então, tem várias histórias que a gente vai falando, nossa, são histórias de deslealdade, né? Então, é muito difícil quando isso acontece. Por isso que quanto mais a gente sabe sobre as questões do outro, mais a gente confia nessa relação, né? E é uma relação de dupla troca, né? Dupla troca, isso. E é o que eu sempre falo também, a confiança, ela é construída dia a dia, né? Agora, para acabar com a confiança, é um ato só, né? É uma atitude acaba com tudo aquilo que você construiu. Então, fiquemos atentos a isso, né? Doutora, a senhora montou um instituto. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse da importância de organizações como as que a senhora montou, não é? Se existem pelo Brasil institutos semelhantes ao seu, para auxiliar casais nesta dimensão e em outras dimensões. Sim. Padre, o Instituto do Casal, ele foi criado, né, por mim e pela minha sócia, que é a Marina Simas. Ela também tem a formação como a minha. Nós duas somos terapeutas de casal e família. E nós pensávamos, puxa vida, precisa ter algum lugar para que a gente possa falar sobre temas que cheguem até os casais, que falem sobre a conjugalidade. Então, construímos o Instituto. Lá nós fazemos pesquisas. A gente está com uma pesquisa agora, padre, que saiu ontem, até se as pessoas quiserem responder, é uma pesquisa específica sobre ciúme. Olha! Porque é algo muito difícil, na pandemia agora aumentou muito o ciúme. E a gente está aqui com o site na tela, quem quiser responder aqui, o Instituto aqui da doutora Denise, só entrar lá. Porque é um tema, padre, um dia a gente pode falar sobre ele. Pode! Nossa, agora você com a pandemia... Você de casa, sem ciúme, querem esse tema aqui conosco, hein? Já teve alguma discussão aí com o marido, com a esposa sobre ciúme? O que é que você acha? Manda para nós aí, hein? O celular. Celular, meu Jesus sacramentado, celular, hein? Agora com a pandemia, esse negócio do celular entre o casal, ciúme aumentou. Então, o Instituto é assim, a gente faz pesquisa, nós temos jogos para ajudar os casais a conversarem, a gente tem o Puxa Conversa Casal, o Diálogo Sim, Briga Não, são jogos em formas de caixa com perguntas para os casais conversarem, a gente escreve textos e lá nós atendemos os casais, atendemos casal do mundo todo, porque a gente tem casal até fora do Brasil. Olha! Atendemos online, isso. A gente dá orientação, temos curso, agora vamos lançar o curso, o workshop, vai ser 8 de abril, para quem quiser se interessar também sobre ciúme. E tudo isso está no site? Tudo no site. Que e bacana. A gente tem um Instagram também, quem quiser seguir a gente. Olha, pode divulgar, doutora. Pode, então pode. O Instagram é o Instituto do Casal, é o Instagram, Instituto do Casal, vocês acham lá. A gente vai adorar receber a comunidade de vocês no nosso Instagram. Que bom. Fico muito feliz. Vai ser muito, muito bom. Né? Doutora, e aqui eu pergunto mais coisas para a senhora, né? Como são os filhos de casais que se planejam economicamente? E como são os filhos de casais que não se planejam economicamente? Quais são as tendências? Nossa, excelente pergunta, né? Um casal que se planeja economicamente é um casal que lida bem com limites. E limite é importante para os filhos, certo, não é? Então, um casal que não tem um planejamento familiar, ele não tem claro quais são os limites dessa família. Esses filhos ficam sem guarda-reio, eu falo. E é importante a gente ter os nossos guarda-reios. Essa família gasta tanto, isso não dá para comprar, isso dá para comprar. Esses filhos vão conseguir desenvolver uma relação
com o dinheiro, com as coisas materiais, né? Esses que têm o limite, talvez mais saudável, né? De forma mais saudável. Do que aquele que não tem limites. Não tem limites, né? É caótico, né? Quando a gente não tem limite, a gente fica no caos. Precisamos ter balizadores, né? Nós precisamos, né? E está chegando mais mensagem aqui, doutora. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí o Dácio. Boa noite, eu sou Cícero, de Nova Serrana, Minas Gerais. Muito bom o tema de hoje, parabéns para vocês. Obrigado, Cícero. A Juliana Santana Santos. Eu gasto mais que meu esposo. E no final das contas, ele sempre me ajuda a pagar as contas que fiz. Mas sou eu que compro as coisas dele, como roupas, sapatos, perfumes. Olha só, doutora. Olha que legal, a Juliana trouxe, né, acho que a franqueza, né, em poder falar. Isso também é legal, né? Que joia, né? A Rose. Encantada com o programa Missão Família, doutora Denise Figueiredo, amei a dica de cada um fazer sua lista. Tudo combinado dá certo, sim. Parabéns. Obrigada, Rose. Olha só que joia, doutora. Como é importante as pessoas terem aí algumas dicas que facilitam a vida, não é, o dia a dia, que ajudam a planejar, né? Sim, até fazer brincadeiras em casa, né? E poder usar essa questão financeira. Os meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos e às vezes quando a gente se encontra, eles querem ganhar um dinheirinho e aí a gente brinca, eles fazem desenhos e eles vêm vender os desenhos pra gente. Ó, eu fiz esse desenho, R$5. Não, R$5 tá caro. Peraí, a Dinda pode dar 2, ah, esse desenho aqui eu vou dar 1. A gente negocia, então você também ensina as suas crianças as negociações. Né? E eles produzirem coisas que têm valor, né? Que eles também podem produzir. Então, é um jeito também de ensinar os filhos. Que bom. Doutora, já estamos aí chegando ao final do nosso programa. Penso que esse tema, ele renderia muito mais e a gente agradece muitíssimo a sua disposição em vir aqui nos ajudar. Como a senhora pôde perceber, o carinho do nosso público para com a senhora. Lindo. E o retorno do tema que chegou à casa de cada pessoa. Isso foi importante, suas dicas, esclarecimento. Profundamente grato em nome de toda a equipe, em nome de toda a produção do nosso programa. Esperamos tê-la aqui mais vezes no nosso programa para falar sobre ciúme. A pesquisa está aí quentinha, né? Quentinha. Então vamos aqui tratar. E nós agradecemos muito. Eu é que agradeço todo o carinho de vocês, o carinho dessa comunidade linda e que Deus abençoe. Muito obrigado.